Bom dia, sétimo ano. Mais uma semana se iniciando. Hoje, segunda-feira, 10 de maio de 2021. Eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade às reformas religiosas, que é o tão polêmico assunto em que envolve a Igreja Católica na Antiguidade. Nós já estudamos sobre o que a Igreja, o que as pessoas que estavam à frente da Igreja, elas faziam com os fiéis. E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as reformas que as pessoas fizeram nessa igreja, as novas religiões que surgiram e vários outros assuntos. Reforma luterana. No século XVI, o monge Martinho Lutero iniciou um movimento de ruptura com a Igreja Católica, ou seja, ele rompeu os vínculos que ele tinha com a Igreja. Lutero nasceu na cidade de Elisben, na atual Alemanha. Aos 22 anos, entrou para a Ordem dos Agostinianos. A Ordem dos Agostinianos era um grupo religioso católico inspirado pelas ideias de Santo Agostinho. Em seus estudos, Lutero encontrou na Bíblia frases que lhe pareceram fundamentais. Uma das frases era: "O justo viverá da fé". Concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Aqui é uma partezinha da Bíblia Sagrada, São Paulo Escala, versículo 1, 17. Interpretando frases como essas, ele concluiu que os homens e as mulheres corrompidos pelo pecado original só poderiam se salvar pela fé em Deus. Assim, o único instrumento de salvação seria a fé e não as suas obras aqui na terra. Ele interpretou que a fé seria o instrumento principal para a salvação do homem e não as suas obras, as suas ações que as pessoas faziam aqui na terra. Isso não levaria as pessoas para a salvação. Para expor o seu pensamento, Lutero publicou em 1517 um manifesto de 95 teses, condenando as práticas da Igreja Católica. Os líderes católicos reagiram e, ao final das discussões, decidiram expulsar Lutero da Igreja, pois a Igreja Católica não concordava com as teses que ele tinha publicado. Fugindo de perseguições, ele foi perseguido, claro. Lutero refugiou-se no castelo de um príncipe, onde traduziu a Bíblia para o alemão. Em pouco tempo, as ideias de Lutero ganharam seguidores entre camponeses, ou seja, as ideias dele, que ele acreditava, outras pessoas passaram a acreditar e foram seguindo as suas ideias. Trabalhadores urbanos, burgueses e nobres do norte da Europa. Em 1529, nobres e alemães luteranos protestaram contra as medidas da igreja que impediam cada estado de escolher a sua própria religião. Ou seja, naquele tempo, muitos dos estados não podiam escolher sua religião. Ou era católica ou não era nenhuma, tinha que ser a católica. Com isso, o nome protestante passou a designar os cristãos que não fossem católicos ou ortodoxos. Entre os princípios da doutrina luterana destacam-se. Podemos dizer que aqui são um dos mandamentos da doutrina que Luterano passava a seus fiéis. A fé cristã como um único caminho para a salvação eterna, ou seja, para ser salvo, para não ser condenado ao inferno, tinha que ter a fé como o único caminho para se salvar. A Bíblia como única fonte para a fé, ou seja, nada, nem outra coisa, nem outro ser levava a Deus se não fosse a Bíblia. O batismo e a Eucaristia como os únicos sacramentos. Os únicos sacramentos que existiam, que ele acreditava, eram o batismo e a Eucaristia, que é muito conhecido na Igreja Católica nos dias atuais. Muitos evangélicos não sabem o que é, mas os católicos sabem. Além disso, o luteranismo não aceitava o culto aos santos católicos, a adoração de imagens religiosas e a autoridade do Papa. Luterano faleceu em 1546 na mesma cidade em que ele nasceu. Temos outra reforma calvinista.
João Calvino, ele nasceu em Noyon, na França. Ele era católico e formado em teologia. Ele aderiu às ideias de outros reformadores protestantes, mas depois liderou o próprio movimento reformista, que foi chamado de calvinismo. Calvino foi perseguido pelas autoridades católicas francesas e acabou fugindo para a Suíça, onde se tornou líder do governo da cidade de Genebra de 1541 a 1560. O governo calvinista condenava o jogo a culto, as imagens de santo, as danças, o uso de roupas luxuosas e de joias. A reforma calvinista já era bem mais, assim podemos dizer, bem mais exigentes do que a luterana. Além de acreditar que somente a fé traz a salvação, Calvino defendia a existência de uma predestinação ao céu. Ele explicava que algumas pessoas eram eleitas por Deus para serem salvas. Ninguém poderia interferir no plano de Deus. Ou seja, ele acreditava que certas pessoas já eram escolhidas por Deus para serem salvas. E nada que essas pessoas fizessem levaria elas à condenação eterna. Reforma anglicana, já outra reforma. No século XVI também ocorreu uma reforma religiosa na Inglaterra, conduzida pelo rei Henrique VIII. Dessa reforma surgiu a Igreja Anglicana. Um dos principais motivos da ruptura entre o rei inglês e a Igreja Católica relacionava-se a disputas pelo poder político e econômico. O monarca pretendia limitar a influência política da Igreja, que também era proprietária de muitas terras na Inglaterra. Além disso, Henrique VIII queria anular seu casamento com Catarina de Aragão. O rei alegava que Catarina não conseguia ter filho homem para sucedê-lo no trono, ou seja, as mulheres não podiam suceder ele, somente homens. Assim solicitou ao Papa a anulação de seu matrimônio para poder se casar com Ana Bolena, mas o pedido do rei foi negado pelo Papa. Reforma católica. A intolerância religiosa se manifesta quando os membros de uma religião procuram impor seu credo aos outros, utilizando para isso até mesmo a violência. A Europa dos séculos XVI e XVII foi palco de muita intolerância e de guerras religiosas. Na França, a luta entre católicos e protestantes estavam diretamente ligadas às disputas internas pelo poder político e se estendeu por 36 anos, de 1562 a 1598. Um episódio marcante dessa luta ocorreu em 24 de agosto de 1572 e ficou conhecido como Noite de São Bartolomeu, quando milhares de hugonotes foram massacrados pelos católicos. Nós temos aí a imagem, né? Essa imagem ela é uma arte no Museu de Belas Artes, na França. Essa obra está representando os mortos na manhã seguinte à noite de São Bartolomeu, que foi o massacre organizado pelos católicos. Nos territórios da atual Alemanha ocorreu entre 1618 e 1648 a Guerra dos 30 Anos. Em sua origem, a guerra teve como principal causa as disputas políticas e religiosas entre católicos e protestantes. O conflito se espalhou pela Dinamarca, Suécia, Espanha e França. Ao final ficou oficialmente reconhecida a existência de dois credos cristãos, entre os alemães, o catolicismo e o protestantismo. Concílio de Trento, ainda da Reforma Católica, viu, gente? Em 1545, o Papa Paulo III convocou o concílio, reunindo na cidade de Trento, na Península Itálica. O objetivo era promover uma reforma no catolicismo e fazer frente às críticas que a igreja enfrentava. Ou seja, a igreja vinha enfrentando várias polêmicas, várias críticas, e eles estavam tentando reverter o problema para não perder todos os fiéis. Em 1563, depois de anos de trabalho, os membros do concílio reafirmaram pontos básicos da doutrina católica, como foram novos pontos que a Igreja Católica aderiu para não perder tantos os fiéis.
Sacramentos. Os sacramentos são os batismo, a crisma, a eucaristia, o matrimônio, que é o casamento, a penitência, a ordem e a unção dos enfermos. Autoridade do Papa. O Papa é considerado a autoridade infalível nos assuntos da fé cristã. E por último, nós temos as fontes da fé. A doutrina religiosa tem como fonte a Bíblia, cabendo ao clero católico sua interpretação correta. Ou seja, eles não podiam mais modificar o que tinha na Bíblia. Eles não eram para enganar mais os fiéis, pois assim eles iam continuar perdendo mais e mais fiéis. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.